Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série Conceito Direto ao Ponto dentro da temática de cálculo e nós vamos continuar falando de funções e agora a gente vai falar sobre o translado do gráfico de uma função. O que é translado, né? E como fazer isso do ponto de vista conceitual, né? Essa é a ideia do presente vídeo. Bom, translado do gráfico, o que seria isso do ponto de vista de definição? Bom, quando eu quero fazer o translado de alguma coisa lá da física, translado é um movimento que eu faço. Ele sai de um ponto e vai para o outro ponto. Então, se eu quero fazer um translado de um gráfico, ele vai sair de uma posição e vai para outra, né? Essa é a ideia. Dentro dessa conceituação, eu tenho o translado vertical e tenho o translado horizontal. O que seria o translado vertical? Quando eu quero jogar o gráfico para cima ou quando eu quero jogar o gráfico para baixo. E eu tenho o translado horizontal, que é quando eu quero jogar ele para a direita ou para a esquerda. Essa é a ideia, né? Do que nós temos que ter em mente. Bom, e do ponto de vista conceitual, o que eu tenho? Eu tenho que, para o translado vertical, eu vou pegar o valor, né, y igual a f de x, e aí eu somo uma constante. Aqui pode ser qualquer coisa, né? E aí eu vou somar essa constante, né? Se essa constante for positiva, vai para cima. Se essa constante for negativa, vai para baixo, né? Então, quando o K for positivo, ele sobe. Quando o K for negativo, ele abaixa o gráfico. Da mesma forma, o translado horizontal, ao invés de eu colocar o K para fora, eu vou colocar uma outra constante, né? Vou chamar de H aqui. Então, vai ser o y de f de x, né? O valor que eu tinha antes, mais uma certa constante. Se esse gráfico, né, ele translada o gráfico uma H unidades, né, para a esquerda, se ele for positivo, e se ele for negativo, para a direita. Né? Então, basicamente, a conceituação que nós temos. Né? Então, dá para a gente fazer alguns exemplos aqui. Né? O primeiro deles é se f de x é igual a x ao quadrado, encontre, né, o gráfico transladado, né, com o translado vertical para k igual a 1. Né? Então, o que a gente tem em termos de definição? O que a gente falou? Eu tenho o f de x igual a x ao quadrado. Bom, a primeira coisa aqui é a gente determinar o gráfico da função. Então, eu vou fazer aqui uma tabelinha, né? Aonde eu tenho o x e eu tenho o y. Bom, como eu peguei esse gráfico, justamente que é mais fácil, né? Quais são os valores principais aí? Eu posso pegar o valor 0, quando o x for 0, o y é 0. Se o x é 1, o y é 1. Bom, como é um gráfico simétrico, né? Então, eu poderia jogar aqui menos 1, eu vou ter x igual, y igual a 1. Bom, então se eu vou fazer o gráfico aqui, vou fazer o gráfico mais embaixo, para a gente ver a diferença do gráfico. Bom, então eu vou colocar bem grandão, para ficar mais fácil, né? Digamos que aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Vou colocar a minha escala aqui no gráfico, né? Óbvio que não vai estar exatamente igual. Bom, o que eu tenho nesse primeiro gráfico, né? Então, eu tenho o ponto 0, eu vou exagerar nos pontos para aparecer, né? Então, o ponto aqui. Para x igual a 1, eu tenho o valor 1. Para x igual a menos 1, seria aqui, eu tenho o valor 1 positivo. Então, nesse caso, o meu gráfico ele vai fazer alguma coisa assim, faz de conta que está proporcional. Né? Bom, se eu vou transladar ele, o que a gente viu aqui da parte teórica? A gente, né, se eu quero transladar ele verticalmente, né, eu vou somar um k ao valor. Né? Então, a minha função, deixa eu voltar aqui para mim, a minha letra A, eu quero transladar, vou voltar aqui na pergunta, transladar vertical, né, considerando k igual a 1. Então, eu vou ter o f, eu vou chamar de f1, né, que é uma outra função, de x, vai ser igual ao quê? A x ao quadrado mais 1
Levando em consideração que quando eu quero fazer a translação vertical, para cima ou para baixo, eu vou somar, né, a função, o valor fora. Para essa nova função, chamar de y1 aqui, o que eu vou ter? O valor de para x igual a 0, y vai ser agora 1. Para x igual a 1, eu vou ter y2. Para x igual a menos 1, eu vou ter y2. Então, agora, o que eu vou ter? Eu vou ter, vou fazer o gráfico novamente. Então, aqui vai, para x igual a 0, eu tenho y igual a 1. Então, vai vir para cá. E ele sobe aqui para a posição 2. Da mesma forma, aqui sobe para a posição 2. Então, o novo gráfico é assim. Ou seja, o gráfico foi para cima. Essa é a ideia do translado aqui vertical. Se eu colocar um valor negativo aqui, ele vai descer o gráfico. Então, o próximo exemplo que nós vamos fazer aqui, voltando aqui para a apresentação, eu vou fazer o translado horizontal agora, considerando h igual a 3. Bom, o que a gente viu lá da teoria, né? Que a gente acabou de mostrar ali. Se eu quero fazer o translado para a vertical, para a horizontal, para a direita ou para a esquerda, né? O que eu tenho que pegar, né? O translado ele vai ficar, o f2 de x, vai ser igual ao f de x mais o h. Né? Então, ou seja, eu vou jogar aqui no valor de x, que eu tinha considerado, mais o h. Nesse meu exemplo, o h vale 3. Bom, então o que eu tenho? Pegando aqui na minha tabelinha, vou chamar aqui de y2, né? Então o que eu tinha? Para x igual a 0, então a minha função, vou escrever ela aqui, é o que? Eu vou pegar no lugar quando eu colocar o valor de x, eu vou somar mais o valor que eu quero transladar. Então, nesse caso, para x igual a 0, o que sobra? Sobra só o 3. Né? Então, nesse caso, vai ficar, olhando aqui para a função, 3 ao quadrado, 9. Então, para x igual a 0, y, 9.